Olá pessoal, estamos aí mais uma vez para continuar respondendo as questões que foram feitas dentro do grupo do Telegram de suporte dos clientes que adquiriram a mesa radiônica. E hoje eu vou continuar com a pergunta 13, que é o seguinte: o que é espiral escargot? Bom, vocês vão ver que aqui no sistema que tem o seletor, né? Tem a graduação aqui onde vai ser feitas as harmonizações. Você tem a espiral preta e a espiral branca. Esse é o escargot. Escargot é essa espiral baseada na sequência de Fibonacci, que um- uma sequência que revela uma proporção muito específica, muito interessante na natureza, que é a proporção áurea, né? A relação entre os números de Fibonacci revela uma proporção áurea, é uma aproximação da proporção áurea, na verdade, que é um número de ouro, conhecido como número de ouro, que é 1,618, que tem um significado muito importante dentro da geometria sagrada, que tem um significado muito importante na natureza, nos processos de formação de ciclones, de crescimento de plantas, no processo de gestação até no embrião, né? Então, é essa espiral. E é através dessa espiral que é feita a harmonização. Eu queria deixar bem claro que eu cuidei muito para que todos os elementos é, que são os harmonizantes fossem baseados realmente dentro da sequência de Fibonacci, dentro da proporção áurea. É o caso da espiral, é o caso dessas indicações do norte e sul de forma, que estão diretamente relacionados também aqui no caso dessa mesa, as espirais. É, para quem não sei, quem desenha geometria sagrada sabe que você pode formar, por exemplo, essas espirais através de círculos, através de quadrados e retângulos de ouro, né? Eu fiz tudo isso no computador e essas indicações de norte e de forma foram tiradas diretamente dessa espiral. Inclusive, isso aconteceu também com o decágono. Aqui tem, na verdade, perdão, são 5 retângulos de ouro, então tá tudo baseado na geometria sagrada, certo? Então, essa que é a espiral de escargot. Isso que é a espiral de escargot, certo? A pergunta 14 é o seguinte: como finalizar a mesa? Finaliza perguntando a frequência do cliente. Então, aqui, como finalizar a mesa? Assim, gente, seguinte: depois que você passou perguntando todos os itens da mesa, você simplesmente, vamos supor que você deu uma volta completa aqui, certo? Você perguntou item por item da mesa, certo? Vamos supor que você está perguntando aqui, questionou item por item, harmonizou todos os itens que estão relacionados aqui à mesa e chegou novamente aqui ao símbolo de interrogação. O que você vai fazer? Você vai deixar a espiral posicionada aqui e você vai perguntar: existe mais alguma questão a ser harmonizada nessa mesa? Sim ou não, por exemplo? Aí ele fala que sim. Se sim, você vai perguntar novamente. É assim, dá trabalho. Mas vamos supor que ele fala que não. Não tem nada. Eu fiz o movimento, tá, gente? Só para exemplificar. Aí ele fala que não. Se ele falar que não, que já está harmonizado, você simplesmente encerrou o seu trabalho. Não tem que fazer nenhuma oração, não tem que fazer nenhum tipo de agradecimento específico. Eu sei que cada um tem uma forma específica de trabalhar, gente, mas a mesa em si uma ferramenta bem objetiva. Você não precisa ficar fazendo nenhum tipo de ritualística, nenhum tipo de situação que, que vai endossar a harmonização, não, entendeu? Essa questão da oração, de alguma ritualística que você tem que ter, de repente isso seja importante para você antes de começar a mesa, para você entrar no estado alfa, que eu já comentei sobre isso. Mas entrando no estado alfa, você simplesmente começa a fazer as suas prospecções, suas pesquisas, suas harmonizações e está tudo certo, certo? Os movimentos do escargot são sempre espelhados? A pergunta é 15. Os movimentos do escargot são sempre espelhados? Sim, gente. Eu já expliquei anteriormente que essa parte pela direita aqui que vocês estão vendo, essa parte da direita, era a parte do elétrico. E a parte da esquerda, sua, do vídeo aí, é a parte do magnético. Então, o que significa? O elétrico, toda vez que existe uma desarmonização, a desarmonização é sempre no elétrico. E a compensação sempre no magnético. Então, toda vez que você achar algum desequilíbrio no elétrico, a compensação sempre é no magnético. Então, sim, o movimento do escargot é sempre espelhado com relação
ao ângulo que você achou de desajuste do elétrico. Então, vamos supor que eu estou começando a mesa aqui, e eu pergunto aqui, vamos supor, por exemplo, aqui, existe algum desequilíbrio a ser detectado? Aí ele faz um movimento diferente do norte e sul de forma. Eu estou movimentando aqui agora para vocês verem. Ó. O norte e sul de forma, esse movimento retesado significa equilíbrio. Qualquer movimento, qualquer, não importa qual movimento que seja, diferente disso, significa que existe desequilíbrio. Então, se eu pergunto aqui, por exemplo, existe algum desequilíbrio a ser detectado? Aí eu falo que um movimento é diferente. Então, tem. E aí eu pergunto, você não sabe qual desequilíbrio que é, certo? Então, você vai girar o seu sistema aqui. Você vai perguntar, esse aqui é a influência externa. Tudo isso aqui, gente, vocês vão ter no material de apoio, o significado de cada símbolo, certo? Então, existe algum desequilíbrio de influência externa? Aí ele fala que sim, porque o movimento é diferente entre o norte e o sul de forma, certo? E aí você vai continuar perguntando. Você sabe que existe alguma influência de externa, né? Mas você não sabe qual que é. Todos esses símbolos aqui do planetazinho até aqui, esse um aqui que é a energia de pessoas, tudo isso aqui está relacionado à energia de influência externa. Então você vai perguntar, existe, por exemplo, você vai girar aqui para o próximo passo, que vai ser esse planetazinho, que é energia telúrica, que você vai poder ver no material de apoio. Então você pergunta, existe algum desequilíbrio de energia telúrica? Está vendo que o movimento está retesado, então não é energia telúrica. Existe algum desequilíbrio de energia de algum lugar? Você está vendo aqui, ó. Vai perguntar. Existe desequilíbrio de energia de algum lugar? Também está falando que não, tá vendo? Ou seja, está retesado, então não tem. E você vai continuando a prospecção. Aqui no caso, aqui, para vocês vão ver isso aqui, é energia de forma, certo? Então você vai perguntar, existe algum desequilíbrio de energia de forma? Sim, tem. Então o movimento é diferente entre norte e sul, então tem. Então, você vê que o pêndulo fez esse movimento aqui. Você vai ver qual que é o ângulo pela direita que ele está fazendo o movimento. Então, vocês podem ver, por exemplo, que ele está apontando para os 50. Certo? Ou seja, se ele está 50 elétrico, eu vou espelhar para 50 magnético. Certo? Aqui, ó, 50 magnético. Espelhei para 50 magnético, simplesmente vou fazer a minha harmonização. Certo? Movimento horário é a harmonização. Quando ele terminar de fazer a harmonização dele, ele vai voltar para a posição de origem, que é o retesado, que é esse movimento aqui. Ou seja, feito, ele chegou nessa posição, significa que a harmonização está feita. Você simplesmente volta com a espiral, certo? Da posição zero aqui do norte de forma e vai continuar a sua pesquisa. Por exemplo, existe desequilíbrio de íons? Aqui está falando que não, ou seja, porque o movimento está retesado. E você vai fazer isso até chegar ao final, completar um ciclo, né? Vamos supor que você fez esse processo todo aqui, perguntou tudo, item por item, energia interna, influência interna, os chakras, o triângulo plânico, os ciclos, os sistemas, as glândulas, os órgãos, os pequenos chakras, influências do campo espiritual, do campo mental, do campo astral, do etérico, do campo físico e voltou aqui. Certo? Voltou aqui. Feito tudo isso, você já fez todas as suas harmonizações, passou por todo o processo, você simplesmente vai perguntar, existe, aqui no relógio radiestésico, existe mais algum desequilíbrio a ser harmonizado? Aí vamos supor que ele fala que não. Sim, no caso. Ou seja, se tem sim, você vai continuar perguntando de novo. Faz todo o processo, alguma coisa ficou para trás. Mas vamos supor que ele falou que não tem nada a ser mais harmonizado. Não tem nada mais a ser harmonizado, então você simplesmente encerrou o seu processo. Não precisa fazer nenhum dizer, não precisa fazer nenhum agradecimento específico. Entenda, é uma ferramenta bem objetiva. Você não precisa ter nenhum tipo de ritualística, certo? Simplesmente encerrou o processo. É simples assim. Certo? É assim que você finaliza a mesa. Essa questão perguntada aqui também. Finaliza perguntando a frequência do cliente. Não tem essa. Não entendi essa pergunta. Você não pergunta a frequência. Perdão, gente.
Você não finaliza perguntando frequência de cliente, você simplesmente finaliza determinado processo de harmonização, certo? Aqui na pergunta, essa foi a pergunta 14, na verdade, gente. 14. A 15 é, os movimentos do escargot são sempre espelhados, já respondi, né? A 16, pode-se utilizar gráficos radiestésicos? Gente, a questão dos gráficos radiestésicos é o seguinte, a mesa de harmonização angular, ela tem um objetivo a cumprir e os gráficos radiestésicos têm outros objetivos a cumprir. Uma coisa não anula a outra. Você pode utilizar gráficos radiestésicos. Você pode utilizar, inclusive, o relógio radiestésico aqui da mesa como um suporte para você saber alguma coisa de gráfico radiestésico. Por exemplo, você vai montar um gráfico desimpregnador. Você pergunta no gráfico desimpregnador, por exemplo, quanto tempo eu preciso colocar o gráfico desimpregnador para tal cliente? Aí ele vai indicar que, por exemplo, aqui 12 horas, por exemplo. Quantos minutos? 20 minutos, 12 horas e 20 minutos. Então, vamos supor que, entendeu? E fazendo assim, você vai poder saber exatamente como que você vai utilizar o gráfico. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte, gráficos radiestésicos, mesa radiônica de harmonização angular, são elementos distintos, certo? Você pode utilizar o gráfico se você quiser, mas a verdade é que uma vez que você utilizou a mesa, para muitos aspectos você não precisa utilizar mais o gráfico. Você simplesmente já harmonizou e está harmonizado. Não tem muito o que ficar falando a respeito disso, entendeu? É, posso fazer harmonização à noite? A pergunta 17. Posso fazer harmonização à noite? Local, nortear? Está perguntando se existe algum local específico, se tem que nortear. Gente, eu sinceramente eu acho até mais adequado fazer à noite. Mas não é porque existe uma regra, é porque à noite as pessoas estão mais tranquilas, está tudo mais calmo. Por exemplo, vocês podem perceber, vocês devem ter observado no vídeo, por exemplo, que vários momentos que eu falei aqui, vocês escutaram barulho de fundo. Eu estou num lugar aqui que é próximo da rodovia, então passa carro, passa moto, é obra, é gente que chama, que grita, então às vezes sai o som no vídeo, por exemplo. Então, vamos supor que eu tivesse uma consulta, né? Todos esses processos podem atrapalhar um pouquinho o seu processo de concentração. Então, à noite, às vezes, fica até melhor. Um local específico, não existe um local específico. É o local que você mais se identifica, é o local que você mais fica tranquilo, que você achar que dá para você fazer, então você vai e faz, entendeu? Nortear, você não precisa nortear porque já existe o norte e o sul de forma, que são essa bolinha preta e essa bolinha branca que vocês estão vendo aqui. E uma vez que vocês estão vendo essa bolinha preta e bolinha branca, então você não precisa se preocupar com a questão do norteamento, certo? A pergunta 18. Posso deixar a mesa montada com testemunho com cristal no decágono ou tenho que desmontar? Perguntar no relógio é o que eu já expliquei antes. A mesa ela não foi feita para ser utilizada como um suporte de gráficos, entendeu? A mesa foi feita para você fazer harmonização. Ela tem o decágono aqui nela, mas é o decágono onde você vai pegar as energias, você vai concentrar as energias de um testemunho ou do dedo da pessoa, que eu já expliquei quando você vai fazer a conexão da pessoa, mas ela não tem esse objetivo. Você pode utilizar, se você quiser, o relógio radiestésico como um substituto temporário de um biômetro de Bovise, por exemplo, entendeu? Para você fazer questões, perguntar questões de tempo, de porcentagem, mas a mesa tem um objetivo e a gráfica radiestésica tem outros objetivos. Então, uma coisa não anula a outra, mas você não precisa ficar vinculando as duas coisas, entendeu? Você não monta, porque existem vários tipos de mesas no mercado, gente. Essa é uma mesa de angulação, de harmonização angular. Então, existem outros tipos de mesas que você monta gráficos para fazer aquela mesa. Essa mesa é uma mesa distinta que não se utiliza gráficos, certo? Então, espero que tenha respondido essa pergunta. A pergunta 19. Posso deixar a ferramenta... desculpa. Pode explicar a ferramenta fantasma e também como você procede para abrir a mesa e oração, exemplos de abertura de oração? Então, gente, perdão mais uma vez. Explicar essa ferramenta fantasma que ele está falando, vou tirar aqui a mesa aqui do lado e vou vir com o material de suporte, certo? Provavelmente a pessoa deve estar falando desse símbolozinho aqui, ó, que é a influência de seres fora do físico, certo? É um fantasminha, é um exemplozinho de um fantasminha. Isso aqui você vai utilizar, você vai ver dentro do campo de influência interna. Vocês podem ver aqui no material de apoio, certo? Então, se eu trouxer a mesa para vocês aqui,
vocês vão ver que, deixa eu alinhar certinho para vocês verem, ele vai estar aqui dentro aqui do campo de influência externa, externa, que tem que energia telúrica de algum lugar, energia de forma, que desequilíbrio, energia provocada, ambiente familiar, ambiente profissional, seres fora do físico. Então, quando você vai fazer um processo de pesquisa para uma pessoa, você vai saber se aquela pessoa, por exemplo, se ela existe com desequilíbrio, se aquele desequilíbrio advém de seres fora do físico. Quem estuda radiestesia está mais ligado à questão da espiritualidade, de seres fora da matéria, vamos dizer assim, você vai saber que existem, por exemplo, processos obsessores, existem espíritos mesmo, gente. Vamos falar de forma mais clara, tá? Então, às vezes a pessoa está passando por algum tipo de desequilíbrio, que não é um desequilíbrio exatamente físico, não é uma coisa do seu psicológico, é uma questão mais espiritual mesmo. Ela às vezes está passando por um processo de obsessão. Então, você vai saber, por exemplo, aqui, se existe isso que significa esse fantasminha aqui, seres fora do físico, é seres fora do físico. Pode ser um processo de seres fora do físico envolvendo pessoas, aí vai da linha de trabalho de cada um. Pode ser envolvendo seres que não são pessoas, né? Espíritos mesmo, que não são encarnados, nunca passaram o processo de encarnação nem nada relacionado. Então, é isso. Se isso aqui, por exemplo, está fora do seu campo de atuação, se você não tem conhecimento sobre isso, eu aconselho você a fazer o seguinte: pula. Não harmonize uma coisa que você não tem crença, sabe? Eu sempre falo isso, tipo, e todos os itens que estão aqui são itens para te dar apoio. Se algum item desse não faz sentido para você, de verdade, faça o que faz sentido para você. Pula esse item e vai para o próximo, tá? Então, quero deixar isso bem claro. Essa questão de abrir a mesa em oração, já expliquei antes, você não precisa ter nenhuma ritualística para abrir a mesa. Você pode fazer uma oração, você pode fazer uma meditação, qualquer tipo de coisa relacionada, para você entrar no estado alfa, não para abrir a mesa em si, entendeu? A abertura da mesa você faz lá perguntando, colocando o dedo, perguntando se está conectado, sim ou não, ajustando o labirinto de charts, como eu já expliquei antes, certo? Pergunta 19. É 19? Não, essa foi a pergunta 19, na verdade, né? A pergunta 20. Não consigo entender a gestão, a pessoa colocou aqui, ó. Não consigo entender a questão, perdão, de harmonizar uma situação e depois ter que perguntar no relógio quanto tempo tem que harmonizar. Tem que harmonizar todo dia o problema do cliente? Bom, eu também não consigo entender a questão de harmonizar uma situação depois de ter que perguntar. Gente, uma vez que você fez a harmonização para uma pessoa com respeito a qualquer situação, feita a harmonização, tá feita, gente. Você não tem que ficar questionando muito. Feito, foi feito. É porque as pessoas confundem muito o seguinte. Eu entendo a pergunta que é o seguinte. As pessoas estão associando muito a utilização da mesa com a utilização dos gráficos radiestésicos. Quando você utiliza um gráfico radiestésico, você monta um gráfico, você precisa questionar quantos dias aquele gráfico vai ficar montado, por quanto tempo por dia aquele gráfico tem que ficar montado, certo? E, e a pessoa pega esse conceito e traz para a mesa radiônica de harmonização angular. Gente, são conceitos diferentes. Você fez a harmonização na mesa, tá feito. Não tem que ficar perguntando quantos dias. A única coisa que você pode fazer, por exemplo, dependendo de um cliente, de uma situação específica, por quantos dias você tem que fazer uma harmonização mais intensa. Aí é diferente. Então, tem que fazer uma harmonização por 10 dias sucessivos. Então, todos os dias, em 10 dias, você vai fazer a harmonização. Aí ele pergunta: eu tenho que fazer a harmonização todo dia? Tem que harmonizar todo dia o problema do cliente? Depende, gente. Se você vê que é uma situação um pouquinho mais pesadinha, você precisa harmonizar todo dia. Na verdade, o ideal é que se faça a harmonização todos os dias. Esse é o ideal. Não precisa ser feito todos os dias, mas o ideal é que seja todos os dias. Porque uma harmonização, você tem que entender o seguinte, uma harmonização ela tem um objetivo mais preventivo do que um objetivo de tratamento. Inclusive, muitos clientes me perguntam, dá para tratar isso, dá para tratar aquilo outro? Eu falo, essa mesa não é uma mesa de tratamento. Ela não é uma mesa quantiônica, onde você faz esse tipo de coisa mais profunda. É uma mesa de harmonização. Você tem como fazer um tratamento, entre aspas, né? Se você todo dia harmonizar. Imagina todo dia você fazendo essa harmonização, ele vai acabar tendo
um caráter terapêutico. Não tem como não ter, porque você está fazendo uma harmonização que é diária, entendeu? Então, gente, é muito. Eu, por exemplo, no começo eu fazia todos os dias. Eu confesso que hoje em dia eu harmonizo, por exemplo, umas 3, 4 vezes por semana, não faço todos os dias. Porque eu não vejo necessidade, e às vezes também o tempo, a gente sabe que é muito corrido e tal. Mas, assim, o ideal é que se faça todos os dias, com certeza. Quanto mais tempo você puder fazer a harmonização, porque é um processo de, acaba sendo um processo também, gente, para quem faz a harmonização própria, inclusive, é um processo de autoconhecimento, inclusive. Você acaba pegando mais prática, você acaba pegando mais jeito de utilizar a mesa, você começa a entender algumas coisas mais suas, entendeu? Você acaba servindo como um processo de autoanálise, de autoconhecimento mesmo. Certo, gente? Então, por hoje são essas perguntas que eu respondi e depois eu posto outro vídeo para vocês com as demais perguntas, com os demais questionamentos. Por hora é isso, muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem deixar para mim. Se tem alguma coisa que não entenderam direito, falem para mim, porque aí eu vou poder repensar novas formas de explicar e de dar uma explicação, um detalhamento um pouquinho mais aprofundado, certo? Gratidão por hora, é isso aí, certo? Então, bora lá.